Olá, meu nome é Mamed Jarouche e eu estou aqui a convite da Academia Mineira de Letras, um convite feito, externado pelo professor Jacinto Brandão, meu grande amigo, para falar a vocês a respeito do livro das Mil e Uma Noites, que é uma obra clássica da literatura árabe. Bom, quando se fala do livro das Mil e Uma Noites, a primeira questão que ocorre para os leitores e para os interessados é: qual é a origem desse livro? De onde ele veio? Em qual cultura ele se produziu? São todas questões muito interessantes que podem ser respondidas hoje com as novas pesquisas de maneira bastante objetiva. Quando surgiu o livro das Mil e Uma Noites? Bom, para isso nós vamos ter que falar de historiadores antigos, historiadores árabes, do período que na cultura ocidental corresponde à Idade Média. Então, as primeiras referências que nós temos a um livro chamado Livro das Mil e Uma Noites ou Livro das Mil Noites remonta ao século IX da Era Cristã. Eu vou aqui fazer um sumário dos dados históricos que nós temos a respeito dos primeiros registros do Livro das Mil Noites ou Livro das Mil e Uma Noites. Bom, então, pela ordem. Em 1948, uma estudiosa iraquiana que dava aula nos Estados Unidos, ela encontrou no meio de papéis comprados pela Universidade de Chicago, papéis comprados no Oriente Médio, ela encontrou um pergaminho, ou duas folhas de pergaminho, com a data correspondente ao ano de 849 da Era Cristã, nos quais se falava de um livro cujo nome era Livro das Mil Noites. É o primeiro e inequívoco registro histórico, material, concreto desse livro que depois se tornaria tão célebre na literatura universal. Esse pergaminho que está corroído, desgastado, nesse pergaminho, a Nabi Raboud pôde decifrar, digamos assim, porque, repito, ele está muito danificado, o título, Livro das Mil Noites, o nome do Niazad, enfim, e o pedido para se contar histórias. Trata-se de um material muito danificado, então ele nos permite hoje dizer: o livro existia, sim, nessa data correspondente ao século IX da Era Cristã. Não nos permite avançar mais muita coisa. Já no século X da Era Cristã, houve um historiador e um livreiro árabe de Bagdá chamado An-Nadim, era o livreiro An-Nadim, que escreveu uma obra muito interessante chamada Al-Fihrist, ou Catálogo. Nessa obra, ele faz o repertório de tudo que havia sido escrito em árabe até então. Ou seja, até a época dele, ele morreu no final dos anos 900. Morreu no final do século X da Era Cristã. E nesse livro, que é dividido por capítulos, há um capítulo especial dedicado a, digamos assim, a contação de histórias, aos livros que falam de narrativas, enfim, aquilo que hoje nós chamaríamos de literatura ficcional, hoje. E ali, nesse capítulo, ele se refere a um livro persa, composto por volta do século IV da Era Cristã, chamado Hazar Afsan, que significa Mil Fábulas. Esse livro seria, então, segundo esse historiador árabe, seria a origem do Livro das Mil e Uma Noites. Um livro persa chamado Hazar Afsan, produzido no século IV da Era Cristã, durante o governo sassânida nas terras que hoje correspondem ao Irã. O que nós sabemos desse livro, desse Hazar Afsan, dessas Mil Fábulas? Nada. Nós sabemos apenas o que esse historiador árabe escreveu a respeito dele, pois parece que já na época dele o livro não existia. Ele não o consultou, ele fala dele sem tê-lo consultado. E aí ele diz: e esse livro é a origem do livro das Mil Noites ou das Mil e Uma Noites. Há também aí, digamos, uma hesitação no título do livro, que parece ter se chamado Mil Noites e ter oscilado para Mil e Uma Noites. A partir de algum momento que não é possível precisar, dar com exatidão, as Mil Noites,
o livro das Mil Noites se transformou no livro das Mil e Uma Noites. O título mudou. E, segundo o Jorge Luis Borges, o escritor argentino, grande ficcionista argentino, grande escritor argentino, que admirava muito essa obra, esse número 1001, Mil e Uma Noites, é um dos títulos mais belos da literatura mundial. Ele dizia assim que nós devemos esse título ao temor místico que os povos semitas têm dos números pares e que, portanto, tendo diante de si um livro chamado Mil Noites, eles resolveram mudar, transformar esse número num número par, num número ímpar. E aí eles poderiam ter transformado o livro das Mil Noites no livro das 999 Noites, ou então no livro das Mil e Uma Noites. E segundo Borges, para a nossa felicidade, segundo diz ele, eles optaram pela segunda alternativa e o livro das Mil Noites passou a ser o livro das Mil e Uma Noites. Bom, então nós podemos dizer que essa obra em árabe, e ela é uma obra árabe, porque os originais persas se perderam e nós não sabemos se de fato era uma tradução, era uma adaptação. Pelos documentos que nós temos de textos persas ou indianos que passaram para o árabe, é muito difícil falar em tradução num sentido que seria aceitável hoje em dia. Os textos eles passavam por um processo de adaptação enorme que os refundia e os transformava em outra obra. Um exemplo disso é o Panchatantra, uma obra indiana produzida no século I da era cristã, que foi traduzida no século VIII ao árabe, sob o título de Kaliledimna. O que acontece com essa obra? Quem compara o Panchatantra, que existe até hoje, com o Kaliledimna, não tem a impressão de estar diante de um livro traduzido. A sensação que você tem é que são obras distintas. Possivelmente aconteceu a mesma coisa entre o Hazar Afsan e as Mil Noites ou Mil e Uma Noites árabes. Daí nós podemos dizer com segurança que o livro das Mil e Uma Noites ou das Mil Noites é uma obra árabe e essencialmente produzida no interior dessa cultura árabe e mais ainda no interior da cultura muçulmana. E qual o motivo de nós conhecermos as Mil e Uma Noites exatamente e não uma outra obra da literatura árabe? Notem, o período clássico da literatura árabe, que vai do século V depois de Cristo até o século XII depois de Cristo, esse é o período áureo, digamos assim. Áureo no sentido de ter tido uma produção abundante, importante e que até hoje é estudada. Ele foi pródigo em textos importantes, enfim. Por que o livro das Mil e Uma Noites? Porque especificamente essa obra foi a única, talvez, ao lado do Alcorão, que não é exatamente uma obra literária, porque essa obra foi a única que se singularizou e se destacou no Ocidente. Praticamente, quando se fala de literatura árabe, só se pensa nas Mil e Uma Noites. Não existe um nome, um autor que nos venha à mente, embora haja excelentes autores e grandes nomes na literatura árabe. Qual o motivo disso? Bom, o principal motivo disso é que no início do século XVIII, mais precisamente em 1704, um francês chamado Antoine Galland, que era arabista, enfim, era orientalista, conhecia turco, persa, árabe, trabalhava na corte de Luís XIV. Antoine Galland, ele viveu uma temporada no Oriente, na Turquia, talvez Síria, e retornando à França, ele começou a traduzir obras árabes para o francês. E uma das obras que ele traduziu foi justamente o livro das Mil e Uma Noites. A tradução dele, que saiu em vários fascículos durante mais de 10 anos, inclusive o último fascículo saiu já no mesmo ano da morte dele, em 1717. Essa tradução ela alcançou um enorme sucesso de leitura e de vendas entre os franceses e depois na Europa. A tal ponto que a tradução francesa do Galland, do livro das Mil e Uma Noites, ela foi traduzida para o inglês, foi traduzida para o alemão, para o italiano, para o russo, mais tarde para o espanhol, para o português só no século XX. Enfim, essa tradução ela fez um sucesso muito grande e tornou a obra célebre entre os leitores europeus, entre o público europeu, no Ocidente, ou seja, ela se mundializou a partir da tradução francesa do Galland.
É por isso que hoje, quando se fala de literatura árabe, a primeira obra que vem à cabeça de qualquer interessado em literatura, mas não especialista, a primeira obra que vem à cabeça, a primeira obra que vem à mente é o livro das Mil e Uma Noites. O sucesso alcançado pela tradução do Galland chamou a atenção de estudiosos e de pesquisadores também, que começaram a fazer o quê? Começaram a indagar sobre essa obra. De onde ele traduziu? Havia pouca gente que conhecia árabe naquela época, quer dizer, o arabismo, o orientalismo enquanto disciplina estava se formando. Na época do Galland ele ainda engatinhava. Depois sim se tornou uma disciplina importante na academia europeia, inclusive. Isso pode ser lido na famosa obra do estudioso americano palestino da Said, chamado Orientalismo, muito estudada hoje em dia, muito lida e muito citada. Não é? Mas na época em que o Galland fez a tradução dele, essa disciplina ainda não estava, digamos assim, sedimentada. Depois sim ela se sedimentou. E começaram os estudos a respeito. Não da tradução do Galland, mas sim dos originais que ele utilizou e da obra em si, das origens dela. E aí o que se descobriu foi que, quando o Galland traduziu o livro, isso no início do século XVIII, na verdade o que existia era um título, um livro com um título de Mil e Uma Noites, mas cujo conteúdo não correspondia ao título. Ou seja, apesar, isso até o século XVIII, começo do século XVIII, apesar de existir, né, uma possibilidade de complementação, a obra em si não era completa. Você tinha muitos manuscritos espalhados pelo mundo árabe, depois muitos deles foram adquiridos por estudiosos europeus e passaram para bibliotecas europeias, mas esses manuscritos, nenhum desses manuscritos antigos, até o século XVIII, os mais antigos que existem hoje são do século XIV, XV, esses manuscritos não têm Mil e Uma Noites, embora carreguem o título de Livro das Mil e Uma Noites. É como se, mais do que um título que correspondesse ao conteúdo, uma obra em contínuo processo de construção e de produção. Bom, e a pergunta que se faz então, bom, e quando é que o livro, que o título, ou que o conteúdo das Mil e Uma Noites passou a corresponder ao título Mil e Uma Noites? É também uma questão que você pode tentar rastrear por meio do estudo das fontes manuscritas do livro. Mas dá para apostar que antes do final da segunda metade do século XVIII, você não tem manuscritos completos das Mil e Uma Noites. Isso é muito curioso. E hoje em dia, os manuscritos completos que nós temos, todos eles são do século XIX. Você não tem nada anterior a isso, de maneira organizada e coerente. Outra questão é a numeração das noites. Os manuscritos mais antigos, e alguns, né, enfim, eles nos dão pistas interessantes. Porque para quem já leu o livro, né, você percebe que é o quê? Quando foi a primeira noite, quando foi a segunda noite, existe um processo de numeração. Mas o que você pode rastrear em manuscritos antigos do livro é que na verdade não havia numeração. Simplesmente se dizia quando foi a noite seguinte, sem dar número a ela. Certamente porque não havia preocupação com a exatidão numérica. E 1001 queria significar, muito simplesmente, uma quantidade enorme. 1000 sendo uma quantidade enorme e 1 algo além do que aquilo que já em si mesmo é enorme. Bom, e o que é o livro das Mil e Uma Noites? Basicamente, é um conjunto de narrativa sustentado por uma coisa chamada, por um texto chamado, ou por um discurso chamado prólogo moldura. E o que é o prólogo moldura? Prólogo moldura é a história de um rei, eu vou resumir, a história de um rei que depois de ser traído por sua mulher, resolve então que todas as mulheres são essencialmente adúlteras e traidoras e adota um procedimento criminoso que é o de se casar com uma mulher à noite, passar a noite com ela e pela manhã mandar matá-la. Ele faz isso durante um período indeterminado de tempo, alguns dizem durante 3 anos, até que surge enfim uma mulher chamada, filha de um vizir dele, de um ministro dele, chamada Shahrazad, que resolve fazer o quê? Ela se oferece para se casar com o rei, mas com o intuito de alterar ou de interromper o procedimento criminoso dele. E o que ela faz? Ela se casa com ele e passa a noite contando uma história para ele, mediante um estratagema que ela monta. E quando
Quando amanhece, que é o momento em que ele manda matar as mulheres com as quais ele se casou, ela interrompe a história, a narrativa dela, num momento de suspense. Então o rei, ele pode mandar matá-la. Mas se ele mandar matá-la, ele vai ficar sem saber a continuação da história. Então ele opta por dar mais um dia de vida para ela. E assim ele faz. À noite ela retoma a narrativa e pela manhã, quando ele vai matá-la, de novo ela torna a interromper a narrativa num momento de suspense. E assim por 1001 Noites. Por isso que o livro tem esse título. Então basicamente As 1001 Noites são as histórias contadas por uma rainha em perigo de morte para demover um rei dos seus propósitos criminosos. Tá certo? É isso o livro das 1001 Noites. E as histórias, o conjunto de histórias que ela conta para ele, né, a partir de certo ponto varia. E você pode, estudando essas histórias, tentar, talvez, traçar a estratégia discursiva, narrativa adotada por ela para alterar o comportamento dele. Mas o que nós podemos pensar das 1001 Noites, um livro que eu tive o prazer de traduzi já 4 volumes, e o 5º volume deve sair agora no mês de julho, é basicamente uma homenagem à vida. É uma homenagem à literatura, é uma homenagem à narratividade e também, por que não dizer, é uma homenagem à capacidade feminina de alterar o comportamento criminoso dos homens. Eu comecei a traduzir o livro das 1001 Noites em 2003, faz muito tempo. Eu trabalhei na tradução do livro e saíram 4 volumes. 2 volumes saíram em 2005, um volume saiu em 2007, o 4º volume saiu em 2012 e o 5º volume vai ser publicado agora em 2021. A estratégia que eu adotei para traduzir o livro foi a seguinte. Em vez de me utilizar das edições impressas que foram feitas em árabe a partir do século XIX, eu optei por trabalhar com manuscritos. E optei por trabalhar com os manuscritos mais antigos do livro, porque muitos deles me pareciam mais fiéis à ideia original, por assim dizer, do que as edições impressas, que foram muito retocadas, muito alteradas pelos editores. Alteradas gramaticalmente, alteradas do ponto de vista do conteúdo também. Enfim, eu estudei o assunto por um bom tempo, eu sou pesquisador disso, e cheguei à conclusão de que muitos dos manuscritos mais antigos me dariam uma solução melhor para traduzir o livro ao português. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos 2 primeiros volumes da minha tradução, eu traduzi aquilo que que é chamado pela crítica filológica do livro de ramo sírio, que consiste nos manuscritos desse livro copiados na Síria e que são os mais antigos. Depois, a partir do 3º volume até o 5º, espero nos outros que porventura eu venha a traduzir, eu resolvi trabalhar com aquilo que se chama o ramo egípcio, com histórias que não estão no ramo sírio, porque o ramo sírio é incompleto. E optei por traduzir as histórias mais antigas que foram sendo utilizadas pelos mais diversos escribas para completar o livro. Então, no 3º volume da minha tradução, eu optei por traduzir, por fazer isso, por incluir as histórias mais antigas que foram utilizadas pelos escribas e que não constam das edições impressas. No 4º volume, depois de muito pensar, eu resolvi incluir uma espécie de amostra de histórias dos vários manuscritos que eu acabei colecionando durante o período em que eu pesquisei o livro. E no 5º volume agora, que eu terminei de traduzir no começo desse ano, de 2021, eu optei por traduzir uma enorme história chamada História do Rei, a saga do rei Omar Nu'man e de seus filhos. É uma história enorme, que não fazia parte das 1001 Noites, que é uma história que nasceu ali por volta do século XIII, não era das 1001 Noites, mas que foi incorporada às 1001 Noites. Curioso, é um livro que existia independente das 1001 Noites e foi tragado pelas 1001 Noites. E então eu resolvi traduzir essa história, que está nas edições impressas, mas eu a traduzi das edições dos manuscritos. Por quê? Porque a narrativa, tal como está nos manuscritos mais antigos das 1001 Noites, é melhor, é mais completa, é mais interessante, é mais cheia de pormenores do que a narrativa incluída nas edições impressas, que expurgaram muita coisa.
Então, o meu trabalho de tradução das Mil e Uma Noites é basicamente esse. E se houver um sexto, sétimo, oitavo volume, a ideia aí sim é começar a trabalhar com as histórias remanescentes das edições impressas que não foram traduzidas e que ainda não estão no meu trabalho. É basicamente essa a ideia, né? Eu espero que assim, essa explicação sobre o livro das Mil e Uma Noites tenha servido como uma boa introdução para quem tem interesse por esse livro e pela literatura árabe de maneira geral. Eu agradeço muito à Academia Mineira de Letras por essa oportunidade de falar a respeito de uma obra que é tão importante para o imaginário literário universal.